crianças dos anos 80, 90 e 2000 que são diferentes de hoje, tanto no sentido de que tem atrativos diferentes, o que elas aprendem também de forma diferente, os estímulos motores também diferentes, muitas crianças participam de várias atividades, outras não participam mesmo. E quanto que isso pode dificultar o trabalho de um professor de futebol, de futsal e até mesmo de educação física? Não só na parte motora, mas também no contato, a conversa, eh, mostrar também essa importância do esporte. Que cabe em todo lugar, não existe uma pedagogia que cabe em todo lugar, né? Ou seja, a gestão, a condução de um processo que cabe em todo lugar do mesmo jeito. Mas eu tenho uma visão assim, um tanto otimista em relação ao que aconteceu. Eu entendo a mudança, como você falou, em relação ao dia a dia da criança. Essa criança que a gente fala, quase que fosse uma criança idealizada, mas os estímulos são diferentes. Então, por exemplo, eu citei o meu filho, que a vida dele é muito diferente da vida que eu tive em relação a isso. Só que existe uma coisa hoje, se você pegar o esporte contemporâneo, ele é diferente daquele esporte que a visão, o que está por detrás, a crença ou o paradigma, é diferente do que eu vivi. Então, para mim, a época que eu vivi, que eu fui criança, estou te falando da década de 70, talvez ali começo de 80, esporte era treino, competição, expressão de rendimento, esporte era para os melhores, é isso que eu quero dizer. Então, quando a gente entra nesse esporte contemporâneo, uma das características desse esporte é exatamente que ele adquire muitas formas, ele é polimorfo, e ele tem vários significados, ele é polissêmico. Então, na prática, você tem dimensões dentro do esporte de jovens, para crianças e adolescentes. Por exemplo, eu comecei a jogar futsal muito cedo, então eu ia para dentro de um clube e aquilo ampliava a minha vantagem de jogar futsal. Então eu tinha um espaço de futsal, mas não tinha uma escolinha de futsal paga. Então, se você pensar hoje, você tem o esporte que ele está dentro da aula de educação física para todo mundo, ele pode estar no contraturno escolar, ele pode estar dentro de um clube para uma elite de crianças, grupos minoritários, mas ele também é encarado como um esporte educacional, então ele também está numa associação, ele está numa ONG, ele está num projeto de extensão. Então, se você pensar, é um tanto paradoxal, mas se por um lado as crianças têm outros atrativos, por outro lado, a pluralidade do esporte, ela é outra, ela expandiu. Então, por exemplo, eu tenho ex-alunos que eles atuam com esporte, atuam com futebol, mas o cara atua com futebol numa escolinha de futebol, que pode ser dele ou de alguém, pode ser uma franquia, ele atua com o futebol dentro de um clube de futebol, ele é professor no contraturno escolar de futebol, ele é um professor de educação física que pode, enquanto disciplina, ter o futebol enquanto uma matéria, um conteúdo, uma área. Então eu percebo que existe isso também. E isso abre uma possibilidade diferente. Então, o esporte, essa ideia de um esporte educacional, de um esporte de formação, de um esporte que depois vai ser um esporte de lazer, que depois pode ser para poucos sempre um esporte profissional, mas sobretudo na dimensão de esporte para jovens, essa pluralidade, ela altera, ela contrapõe essa ideia de que as crianças não têm mais oportunidade de fazer, que as crianças estão... Cara, eu não te diria que é bem assim. Eu acho que tem aí um campo aberto. Por exemplo, há pouco tempo eu tô conversando com um pessoal de Campinas, é um projeto espetacular, eu vou até aqui falar o nome do projeto, acho que não tem, que se chama Experimento. E essa empresa, ela atua nas escolas e em diferentes espaços, com diferentes modalidades esportivas, ofertando um esporte de qualidade, focado no desenvolvimento positivo de jovens. Então eu acho que é uma malha
isso que eu quero dizer, é uma malha diferente do que era para mim. Não é mais treino, não é só mais o treino, a competição para quem é bom e tal. Não, agora tem espaço para todo mundo. Então a gente pode, por isso que eu te digo, a gente pode ofertar uma pedagogia de qualidade, interpretando o cenário que você está, quem é o seu personagem, o que aquilo significa para ele e como é que você vai atuar.